Tem muita gente que faz qualquer absurdo para conseguir dinheiro. É igual aquelas lives daqueles do NPT, CNPC. Mas o quanto é admissível se vender para conseguir uma quantia suficiente para pagar suas dívidas? Mas a pergunta é ainda mais profunda. O quanto alguém estaria disposto a gerar um filho no próprio ventre e depois vender por uma boa quantia? Bem, essa é a história de Elizabeth, uma mulher que estava endividada e precisava quitar as contas. Por causa disso, ela decidiu se candidatar à barriga de aluguel para gerar uma garotinha que mais tarde faria ela se arrepender e correr atrás da filha que nunca pôde criar. Miss Laurier. O filme começa mostrando uma jovem e bela mulher sendo entrevistada por uma senhora. Mas essa senhora não faz perguntas espontâneas. Ela simplesmente repassa as perguntas de um homem que está escondido atrás de uma grade. Só que as coisas são mais esquisitas do que se possa imaginar. Isso porque o homem de trás da grade está procurando uma candidata perfeita para passar 3 noites com ele. Seu nome não é revelado por enquanto, mas a jovem mulher é Elizabeth, uma dama bem resolvida que está disposta a se deitar com aquele homem misterioso. Isso porque ela precisa de dinheiro e não tem qualquer vergonha de admitir isso. As perguntas que a senhora intermediária faz revelam pouco a pouco que Elizabeth é saudável, não se casou, precisava de dinheiro e que só aceitou aquela condição de trabalho porque seria por apenas 3 noites. A mulher intermediária pergunta ao homem se ela tem o perfil adequado. Ele, por trás da grade, sussurra dizendo que sim. Elizabeth questiona o porquê daquele homem não falar diretamente com ela. Na verdade, por mais que eles não queiram qualquer conexão, ela admite querer pelo menos escutar a voz daquele que será seu parceiro por 72 horas. Nos 3 dias seguintes, Elizabeth ficou em um hotel isolado. Quando entrou no quarto, encontrou um cavalheiro bem vestido sentado lá dentro. Ele parecia um pouco nervoso e tomava alguns drinks durante a conversa. Mesmo naquela situação incomum, ele foi extremamente gentil com ela, agindo como um verdadeiro lord inglês. Ele disse a Elizabeth que eles só teriam 3 dias juntos. Em 10 meses, depois que o bebê nascesse, independentemente de ser menino ou menina, Elizabeth receberia uma quantia considerável de dinheiro, mas seria pago com a condição de que ela mantivesse isso em segredo e cortasse todo o contato com a criança. Elizabeth não disse nada. Ela não parecia ter qualquer problema com isso. Ela foi tão direta ao ponto que começou a se despir, ignorando toda a delicadeza que o homem dispensava a ela. Na primeira noite, Elizabeth permaneceu imóvel durante o ato. Apesar da situação inusitada, ele tratou a parceira com absoluto respeito. Na segunda noite, Elizabeth estava visivelmente mais tranquila. Aquele momento que deveria ser uma obrigação, agora parecia estar sendo de beleza da intimidade. Na manhã seguinte, o homem percebeu a mudança de humor e começou a encorajar Elizabeth a desabafar suas frustrações. Nesse ponto, a relação deles parecia ter mudado um pouco. Na terceira noite, Elizabeth começou a ser corajosa o suficiente para liberar seus desejos mais profundos. Foi também uma despedida formal de sua jornada de 3 dias. 10 meses depois, Elizabeth deu à luz uma menina, mas antes que tivesse a chance de vê-la, o bebê foi imediatamente levado embora. Foi um parto longo e difícil. Nenhuma mãe pode ser indiferente ao seu filho e nos anos que se seguiram, Elizabeth sentiu cada vez mais saudades de sua filha. Sempre que o aniversário da filha se aproximava, ela anotava seus desejos em seu caderno de desenhos e desejava um feliz aniversário à distância. 7 anos se passaram e Elizabeth finalmente descobriu notícias de sua filha. Então, ela imediatamente foi encontrar a menina. Para isso, ela conseguiu um emprego como governanta. Ela ficou sabendo pelos criados que o nome de sua filha era Luísa. Luísa era uma criança solitária e teimosa. A menina já havia expulsado 3 governantas seguidas porque não queria ser disciplinada. Ela não saía nas horas vagas e frequentemente se trancava no pavilhão do lago. Quando Luísa viu Elizabeth pela primeira vez, manteve sua atitude usual de hostilidade. A primeira coisa que a menina percebeu era que Elizabeth fosse estrangeira. Com isso, tratando Elizabeth como uma pessoa inferior, mandou tomar naquele lugar sem pensar 2 vezes. Vai pra puta que te pariu, meu irmão.
Elizabeth não se abalou com a arrogância de sua filha, pelo contrário, fortaleceu sua determinação de cuidar dela enquanto ela crescia. No dia seguinte, o homem retornou. Agora sabemos seu nome. Era Charles, um duque. Quando ele viu Elizabeth, não pôde esconder o seu espanto. Mas como estava na sala com sua cunhada e outras pessoas, precisou esconder seu descontentamento ao ver Elizabeth ali parada bem na sua frente. Mas ele rapidamente levou ela até a sala de estudos e exigiu uma explicação. Elizabeth disse que não podia esquecer o som do riso de sua filha e tudo o que aconteceu quando ela nasceu. Charles ficou muito bravo com Elizabeth por ter quebrado o acordo, afinal, ela recebeu para esquecer a menina. Mas ela justificou dizendo que até devolveria o dinheiro se pudesse. Mas o amor de mãe falou mais alto naquele momento. Charles diz que ela precisa ir embora e sai da sala com raiva. Logo ele fala para sua cunhada que precisará arrumar outra governanta sob o pretexto de que Luísa não gostou desta. Sua cunhada se lembra de que Luísa não gostou de nenhuma governanta anterior. Mesmo assim, ele contorna dizendo que é o pai e tem o direito de decidir quem vai educar sua filha. Mesmo vencendo nos argumentos, sua cunhada lembra a ele que precisaria tolerar Elizabeth ali por mais um mês, já que era o prazo mínimo permitido pela legislação. Então Charles leva Elizabeth para entender melhor o que estava por trás de toda aquela história que ela fez parte. Em um quarto, lá estava sua esposa deitada e inconsciente. Ela sofreu um acidente de cavalo pouco depois que eles se casaram. A condição vegetativa dela impedia Charles de ter uma herdeira. Por esse motivo, ele contratou Elizabeth na ocasião das 3 noites, para que mantivesse o casamento e continuasse a linhagem familiar. Mas ele nunca pensou que o destino os reuniria novamente. Em seguida, Elizabeth se retira do quarto, deixando o casal. Ela então começa a educar sua própria filha de um jeito bem fora do comum. Na primeira desobediência, ela jogou tinta na cara da pirralha. E olha que a menina mereceu. Mas Elizabeth, vendo aquele pedacinho de gente que saiu de seu ventre, sabia bem como lidar com aquela miniatura da própria personalidade. Depois de sujar a cara da menina com tinta, ela também derramou tinta na própria cara. Elizabeth concordou com o pedido do pai de Luísa para ensiná-la bem, mas o que ela queria ensinar a Luísa era muito mais do que educação. Luísa era retraída desde criança por causa da falta de amor materno por tanto tempo. Seu pai, Charles, mimou tanto a garota que ela desenvolveu uma personalidade destemida. Ela resistiu ao aprendizado em seu primeiro dia de aula e zombou de Elizabeth por ser uma pessoa pobre e sem educação. Quando Elizabeth viu isso, trancou Luísa na sala. Não importava o quanto ela chorasse, não seria consolada. Mas Charles não suportava ver o sofrimento de sua filha. Ele estava tão bravo que imediatamente pediu para interromper o castigo. No entanto, a atitude de Elizabeth também era muito firme. Depois de 2 dias juntas, ela descobriu que Luísa havia sido deixada de lado por muito tempo. Abandonada, ela não tinha habilidade para se reconhecer e teve que desenvolver uma personalidade agressiva. Elizabeth sabia que os castigos ajudariam Luísa. Ela precisava aprender a obedecer para que se tornasse uma pessoa disciplinada. Então, para resolver o impasse com Charles, Elizabeth fez uma promessa. Não importa que castigo Luísa receba, Elizabeth também será castigada junto com ela. Isso já estava acontecendo desde quando elas se sujaram com tinta. Agora que ela disse isso, Charles teve que ceder e confortou sua filha com algumas palavras antes de sair, e Elizabeth fez exatamente o que disse que faria. Luísa era rebelde e não jantava. Então, Elizabeth também não comia. Luísa xingava ela de tudo quanto é nome e ameaçava de acabar com a vida dela e com a própria. Mas Elizabeth perguntava calmamente como ela faria isso. Aos poucos, a garota falava cobras e lagartos enquanto se desgastava com seu vocabulário hostil. Foi nesse momento que Elizabeth conseguiu tomar a garota. E quando os insultos aconteciam, Elizabeth desenhava algumas figuras em alguns cartões. A menina pergunta o que era aquilo. Então, Elizabeth começa a colocar os cartões na mesa para formar palavras de amor e afeto. A menina rapidamente começa a fazer combinações também e revela que o pai dela gosta mais das ovelhas do que dela mesma.
Elizabeth então contou uma história sobre luz e fogo. Ela disse que o fogo é como mágica que pode parar o tempo. Quando o fogo se apaga, as pessoas não precisam mais seguir as regras. Elas podem fazer o que quiserem. E quando o fogo acende de novo, tudo será como se nunca tivesse acontecido. Louisa ouviu com muita atenção naquele dia e logo começou a contar sobre a cruel verdade por trás de suas emoções. Logo após isso, Elizabeth dá um sopro na lamparina, apagando a luz do fogo. Então Louisa diz que deseja sair, já que não há regras enquanto o fogo está apagado. Elizabeth permite dizendo que a porta nunca esteve trancada. Assim que a menina sai, corre direto para os braços do pai, dando um abraço apertado nele. Mais tarde, na mesa de jantar, Charles e sua cunhada estão brindando a primeira vez que uma governanta consegue educar a pequena Louisa. Ele estava grato por ver o crescimento de sua filha. Ele e Elizabeth desenvolveram lentamente um tipo diferente de afeto um pelo outro. À noite, Charles ia para a cama de sua esposa e lhe contava o que estava em sua mente. Por vários anos, ele só falava sobre seu coração para sua esposa inconsciente. Mas desta vez, sua mente foi tomada pela imagem de outra pessoa. Ao mesmo tempo, Elizabeth também tinha sentimentos não ditos por ele que havia alugado seu ventre. Ela costumava observar Charles nadando no lago. Ela admirava silenciosamente o corpo de Charles através do vidro embaçado. Estava claro que seu amor por Charles também estava ardendo. Os dois se encontraram no estudo naquela noite. Charles tomou a iniciativa de contar a Elizabeth sobre os eventos de 7 anos atrás. Ele queria que Elizabeth lhe dissesse com convicção para suprimir seus sentimentos. O passado se foi. Nunca mais acontecerá. Mas ele pode enganar os outros, não o próprio coração. Mas quando os dois fizeram contato visual novamente, os sentimentos reprimidos dos dois começaram a se aflorar de um jeito que eles tiveram uma noite de reconciliação. Depois dessa noite, nem preciso dizer que tudo se repetiu de novo, até que em uma manhã fria, a pequena Louisa entra no quarto do pai e pega os dois dormindo juntos. A garota sai atordoada e anda sobre o lago congelado. Mas de repente, o gelo se parte e ela cai na água. Elizabeth viu e imediatamente pulou na água fria para salvar sua filha. Ela usou seu corpo para romper as rachaduras no gelo e resgatar a garota. Embora Elizabeth estivesse sempre ao lado de Louisa como professora, suas ações não puderam esconder sua identidade de mãe. Ela prometeu a Louisa adormecida que nunca a deixaria. Com o tempo, Louisa começou lentamente a revelar seu coração a Elizabeth. Louisa, de alguma forma, sabia que a mulher que estava na cama inconsciente não era sua mãe de verdade. No inverno, nevava muito. O pai de Charles havia retornado. O Lord Clare era um homem que apreciava todo tipo de atividade extravagante. O Lord Clare realizou um baile de Natal logo após seu retorno. Charles nunca gostou de dançar, mas quando está sozinho com Elizabeth, não consegue evitar e coloca o braço em volta da cintura dela. Depois disso, seu relacionamento cresceu rapidamente. Às vezes, Charles até queria levar Elizabeth e a filha com ele, mas Charles, como homem casado e herdeiro da família, tinha uma grande responsabilidade sobre os ombros. Ele não se permitiria ter esses pensamentos irreais. Pouco depois, um grupo de convidados não convidados chegou à propriedade. Os negócios de Charles estavam em apuros. Ele teve que vender tudo para pagar o empréstimo. Ao mesmo tempo, sua esposa inconsciente começou a definhar. Ele ficou ao lado dela até que ela deu o último suspiro. A cerimônia fúnebre foi feita para ela, e as emoções começaram a ficar à flor da pele para todos. Elizabeth e Charles falam de seus sentimentos e se desculpam por não estarem tão entregues ao amor que tanto tentam suprimir. Enquanto isso, Louisa entrou no quarto de Elizabeth e viu acidentalmente o álbum de fotos, percebendo que Elizabeth era sua verdadeira mãe. Ela não conseguia entender por que Elizabeth tinha sumido, mas resolveu perguntar. As duas se encontram no saguão e a garota questiona o porquê de Elizabeth ter desistido dela. Elizabeth nega ter desistido da garota, mas confessa ter vendido ela. Ao ser questionada do valor, Elizabeth diz que foi por 500 libras. Louisa se aproxima lentamente de Elizabeth, perguntando se aquela era uma grande quantia, e a ela confirma que sim.
Ainda no auge do suspense, Luísa caminha até mais perto de Elizabeth e diz que está feliz por sua mãe ter conseguido um bom dinheiro. Com um sorriso no rosto, percebe-se que a garotinha já tinha perdoado sua mãe pelo que tinha feito. As duas se abraçam enquanto revivem todo o momento que não puderam viver. Logo mais, todos eles se libertaram de suas correntes e se perdoaram por seus pecados. A família deixou a mansão luxuosa e embarcou em uma carruagem buscando viver uma vida simples e sossegada, mas com muito amor e verdade. Esse foi o recap do filme de 1997 chamado A Luz do Fogo. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão, tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo recap.